E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Aqui a gente está trazendo hoje como convidada Fernanda Pacheco, que é da F Pacheco Construtora. Oi! E a gente vai estar debatendo um pouquinho... com a Fernanda aqui a questão da importância da construção. Então, o nosso escritório, tá eu e a Carla aqui como profissionais de arquitetura. A gente vai falar um pouco, nós tratamos da parte de desenvolvimento de projeto. E após desenvolver o projeto, você precisa construir. E essa é uma fase muito importante, até que fique pronto o seu empreendimento, sua casa, qualquer coisa que você vai fazer. E para isso que a gente trouxe a Fernanda aqui para conversar um pouco, para a gente entender um pouco dessa segunda fase. Eu fiz o projeto, ficou lindo, maravilhoso, e agora? Como é que a gente vai tirar isso do papel? Então isso é bem bacana, porque o pessoal da construção que materializa tudo aquilo que foi feito no mundo digital. Aí a Fernanda fala um pouquinho dela, da empresa dela, o que ela faz, para a gente conhecer ela. Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Pacheco e o nome da minha empresa é F Pacheco Construtora. Nós já estamos no mercado há 7 anos, construindo casas e realizando sonhos aí de famílias. Já construímos mais de 30 casas nesses anos. Nosso principal cliente, acredito que seja o Grupo Simões, onde nós fizemos 4 casas para eles. O nosso foco hoje é construção própria, então nós abrimos algumas poucas exceções para construção para clientes, mas a gente sabe a dor de cada um quando nos procura para tirar dúvidas e saber o passo a passo disso aí. É bem importante isso aí que a Fernanda falou, a questão do... Existem modalidades de construção, certo? Exato. A Fernanda, ela trabalha num tipo de construção onde ela tem recurso próprio, ela constrói, no caso dela é o ramo residencial, ela constrói a casa e depois ele coloca essa casa à venda como produto. Existem pessoas que a gente vai estar trazendo, outros profissionais aqui que trabalham no ramo de residencial com sistema de financiamento, que é aquela questão eu quero fazer financiamento pela Caixa, qual é a documentação que precisa, enfim. O debate, a função com ela aqui é mais a gente entender realmente como que é o andamento de uma obra, o que acontece, né? Porque o cliente, se a gente falar para o cliente que é uma coisa tranquila, não é. Eu acho que todo mundo vai concordar aqui. Uhum. A gente vive em obra e a gente vai até um dos tópicos que a gente vai falar mais à frente. Hoje é muito comum um cliente desenvolver um projeto com a gente e ele depois querer pegar uma pessoa avulsa, pega um pedreiro, pega um pintor e fala, eu mesmo vou fazer, achando que ele tem uma formação ou uma capacidade técnica para construir. E aí que começam as dores de cabeça. Sim. Então isso foi um dos motivos da gente trazer a Fernanda, que na verdade ela vai estar trazendo as dores de cabeça que realmente acontece na obra. Só uma coisa, quando eu digo que o nosso carro-chefe é construção própria, por quê? Porque ao longo desse tempo a gente percebeu que os clientes que nos procuram para fazer esse tipo de construção financiada ou com recursos próprios, eles procuram um pensamento inverso. Eles acham que a construção ela vai ser mais em conta fazendo assim, do jeito que eles querem, com o projeto deles, com o financiamento deles. E, na verdade, essa concepção ela está completamente errada. E isso é uma coisa que o mercado precisa entender, que isso está invertido. Na verdade, o mais oneroso é a personalização, né? Nós fazemos casas prontas e projetos prontos, e isso torna a obra, torna o nosso projeto, a nossa casa mais em conta do que se o cliente quiser personalizar. Tem duas coisas, a gente vai fazer um podcast, a gente vai falar diretamente da importância do projeto. Então aqui a gente entende que o cliente já tem um projeto e a gente está partindo para uma segunda fase, que é Sim. construir, no caso, a casa, que é o que a gente está utilizando como exemplo, mas isso pode valer para qualquer coisa. Era bom a gente focar, inclusive, nos projetos comerciais também. Né? Coisas importantes aqui, fiz o meu projeto e eu quero construir. No caso, a Fernanda vai dar o exemplo de casa, né? Eu queria que tu passasse um pouco, primeiro assim, quais os riscos que tu considera que seria de uma pessoa querer construir avulso. Tipo, isso acontece muito, ele faz o projeto, ele investe, faz tudo, e na hora de construir, ele toma a decisão de falar, não, eu mesmo posso entrar num OLX da vida, ligar para um pedreiro, pintor, um marceneiro, e eu mesmo fazer as coisas, significa que a casa vai sair mais barata para mim. O que tu entende com relação a esses riscos? Porque assim, a gente só descobre, no real, depois que faz. E normalmente uma pessoa que faz isso,
eu acho que 100% das pessoas que fazem isso é porque nunca tiveram a experiência de construir. É isso que eu entendo. Porque quem já fez isso daí, no final ele sempre chega com um pensamento assim, caramba, nunca mais eu quero mexer com obra. No Sim. começo é tipo assim, ó, o super-homem, não, eu mesmo faço, tudo vai ser mais barato. E depois que ele começa a ver o quão realmente uma obra demanda trabalho, esforço, isso interfere no trabalho deles, interfere na vida, na família, num monte de coisa. Então, o que eu coloquei aqui? Ó? Quais são os riscos de se fazer uma obra só? E Eu já entendi. o que tu acha que, vamos supor, vale a pena? Porque tem coisas que a gente aconselha o cliente também. Quando que realmente vale a pena ele ir para uma construtora, ele ir para um empreiteiro ou ele fazer avulso? No teu pensamento, porque tem coisas que o cara quiser fazer só pintura. Ah, eu quero só pintar uma parede. Tá, pra mim, Né? assim, existem dois caminhos, que eu digo um errado e um muito errado. O errado é quando você procura um profissional direto, uma mão de obra direta, um pedreiro, um ajudante, um mestre de obras, algo que não tenha uma especialização ou um gerenciamento bem definido, né, para fazer uma obra tanto comercial quanto residencial. Você vai ter muitos problemas, você vai ter muita dor de cabeça, isso todo mundo sabe. Esses arrependimentos das quais o Cadu disse são normais, a gente ouve pessoas que ligam pra gente falando sobre esse tipo de problema todos os dias. Então, você procurar um profissional direto é um problema. Você procurar um profissional que não esteja qualificado, que pode ser uma empresa de engenharia, enfim, ou engenheiros e tudo, mas que também não tenham qualificação e cobram qualquer preço para fechar um serviço, e é aquele preço que você vê que está fora da linha do mercado, O mais barato, né? o mais barato dentre todos, você também vai ter problema. Então eu vejo problemas acontecendo com pedreiros e vejo problemas acontecendo com mão de obra especializada. Geralmente é uma coisa que acontece muito no nosso meio. Como a gente trabalha com um projeto comercial, então o cliente ele sempre quer economizar e ele vai sempre no mais barato. Vai, exatamente. Claro que não é para o cliente pagar o mais caro, não é isso. Mas a gente precisa fazer orçamentos e precisa entender que existe o mais barato que está totalmente errado, o mais caro que está viajando e existe também o meio termo. E claro, não é só preço. E o cliente, ele vê muito, ele não, tem que ser o mais barato é engenheiro, é um cara qualificado, ele vai entregar, mesmo com preço. Cara, não é assim que funciona. E acaba que sai até mais caro, né? E o prazo da obra se estende muito também. Aí são todos os problemas que a gente sabe. As obras não entregues, qualidade zero, enfim. Então, o que eu aconselho o cliente a procurar? Primeiro, se ele não quer ter dor de cabeça, se ele quer ter uma obra de qualidade, se ele quer que o prazo dele se cumpra, ele precisa se desprender de preço mais baixo. É muito difícil você encontrar, muito. Eu não, inclusive se vocês acharem por aí, me digam, porque é muito difícil encontrar uma empresa que tenha qualidade. Se eu achar, eu vou testar por uns 6 meses, aí depois eu te passo, tá? Exatamente. Que é mais ou menos o prazo de uma obra, né? Exatamente. Porque bonito é a gente vendendo projeto, bonito é a gente vender um sonho que ainda não se realizou. A gente só sabe se é bom ou não quando chega no fim do processo. Então, é importante verificar isso aí. Ó, uma coisa que eu anotei aqui, que eu acho assim, há situações, ver se vocês concordam comigo, situações. Se o cliente ele fez uma intervenção e a gente sabe que lá é apenas uma pintura numa parede, igual estava tendo na sala aqui do lado. Sim, são Meu ponto reformas de vista, simples. eu acho que não há, nesses casos a gente indica ao cliente que não há necessidade dele fechar com o empreiteiro, com o construtor, porque isso vai sair muito mais caro para ele, certo? Se ele quer fazer, Cadu, é o seguinte, ó, eu fiz um painel da TV, no projeto a gente fez a marcenaria e nas laterais tem 2 faixas de cimento queimado. É uma coisa que financeiramente eu acho que não vai compensar nem para ti como empresa, porque tu tem um custo muito alto, nem para o cliente, porque ele vai pagar muito caro. Então, nesses casos, pelo menos, o que eu entendo quando tu falou assim, ó, mão de obra especializada. Especialização é um pintor, beleza, mas existem vários tipos de pintor. Tem um cara que mela a parede, que a gente fala, tem um cara que sabe pintar. Mas como é que o cliente vai saber quem é o melhor? Não, beleza, mas isso O nosso serviço tá... Não, isso Geralmente a gente está linkando isso, né? A gente faz orçamentos com pessoas que a gente já confia. Mas a questão o que eu tô te falando é o seguinte, o cliente,
que vai fazer só uma pintura de uma parede e a gente fala para ele, assessora ele, fecha direto com um pintor que sai mais barato, o outro cliente que vai fazer um restaurante, uma fábrica, qualquer coisa que seja, ele também quer fechar avulso. Sim. Entendeu? É isso que eu acho que a maior pauta é isso daí, ele entender que há momentos que ele sim, pode, que isso não é errado, eu acho que esse é o termo correto, isso não é errado, tipo assim, quebrou a tampa da minha fossa, vai contratar uma empresa para fazer a tampa de uma fossa? Mas isso é muito opcional, Eu porque assim, sei, se o cliente tem tempo para, ele tem tempo para Depende muito do administrar padrão do cliente. uma pessoa não diretamente. Quebrou uma cerâmica. Tu acha que tem necessidade de chamar uma empresa para trocar uma cerâmica? Não. Uma cerâmica, o cara tá. É isso que eu tô te falando. E como é que ele vai encontrar esse profissional direto? Não, eu não tô Aí- falando da forma que ele vai encontrar. Eu tô falando dele saber qual é o momento, qual é o correto. Que há momentos que ele vai fechar assim com o profissional avulso, que isso não é errado. Porque às vezes eu acho que a gente fala tanto que fica com uma forma errada. E não é. Não. Se ele quer fazer pequenas intervenções, eu quero trocar uma porta. Pô, o cara chama um cara que trabalha com porta, não é para identificar se o cara é bom ou ruim. O bom ou ruim, eu acho que a gente identifica com duas coisas. Primeiro, avaliando o preço, como tu falou. Se o cara cobra barato demais, tem alguma coisa estranha. E eu não fecharia com ele, que é o assessoramento que a gente dá aqui no escritório. E segundo ponto, ver histórico do cara, a experiência dele, mostra uma foto, manda um lugar, exato. aonde que tu já fez. O que a gente precisa bater mais é falar assim, é o cara que está construindo coisas grandes, relevantes, que ele quer ter a mentalidade e ele acha que É uma coisa pequena. que é uma coisa pequena que não é, entendeu? É porque ele testou a coisa pequena, viu que deu certo, ele acha que aquilo ali pode ser replicado em algo maior e não é o que de fato acontece, não é o correto a se fazer. Pode perguntar aí também, caso você quiser perguntar. A questão que a gente estava falando da especialização do pintor que eu estava falando. Tem o pintor, tem um cara que só mela a parede, que fala que pinta. Tem o pintor que realmente sabe pintar, que faz o corte, que é questão de acabamento que a gente só vai ver no final. Sim. E tem também pessoas que são especializadas. Um exemplo é tipo o pessoal da textura. Então nem todo mundo que fala que pinta, ou todo mundo que fala que pinta sabe fazer textura. Sim. Só que o que eu vejo no meu ponto, e você deve passar por isso porque tu precisa contratar a gente também. Na hora de fechar um orçamento ou um contrato, todo mundo fala que sabe fazer. Sim. O cara é pintor, ele é pintor. Faz textura? Faço. Aí quando ele faz ali, parece que ele fez com o pé dele. Ficou todo mal feito. E por que a gente está trazendo isso em pauta? Porque isso são coisas que já aconteceram assim, lá no final da obra, o cliente fala assim, poxa, eu já escutei isso, poxa, mas não ficou do jeito que eu achava. Poxa, estava tão bonito na foto que vocês mandaram, mas aqui não tá. E ele não entende que, na verdade, é o cara que não é especializado para aquilo. Pô. Né? O serviço dele não tem qualidade no serviço dele. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Já que o cliente precisa escolher, se você que já é consultor, tem experiência na área, se você precisasse contratar um cara avulso só para terminar algumas coisas, tipo, que critério que tu leva em avaliação? É tipo uma dica que tu tá dando pro cliente. Olha, não tem necessidade de tu me contratar só para pintar, para trocar uma porta, mas é o intuito. Tá. A ideia, me dá uma ideia aí, o que eu faço? Então, olha, eu faria isso, é dessa forma que eu peneiro para saber se um cara vai saber instalar ou não uma porta para mim. Pois é, mas é aí que é muito... Eita. São dois caminhos muito diferentes, porque é aquilo. A gente passa, por exemplo, a nossa empresa passou 7 anos para encontrar o cara, ou a mão de obra, ou a equipe, ou as pessoas especializadas que me disseram que fariam textura e que fazem, trocando diversas vezes. Então, a gente passou 7 anos para poder entregar para o cliente aquilo que no fim ele quer. Então, se ele quer exigir excelência, é muito difícil ele conseguir essa excelência por ele próprio, fazendo as escolhas dele. Porque até uma indicação pode dar certo como pode dar errado. Tu entende que eu não consigo te dar garantia que o teu cliente, se ele ligar para um pedreiro que o fulano da semana passada que fez uma obra ali com ele, deu certo, que vai dar certo com ele porque só colocaram uma porta no lugar. A nossa equipe que está com a gente há 7 anos, ela passa por constantes aprendizados e melhorias para que eles sempre se tornem profissionais melhores e para que isso nunca aconteça com as nossas obras. Então, para mim, agora eu estou sendo sincera, é muito difícil eu
dizer como alguém avulsamente consegue encontrar alguém mais avulsamente que seja tão bem qualificado. Eu acho que o primeiro passo é a gente ter orientação de profissional, no caso, ou um construtor, ou um arquiteto. Aí vem o ponto que eu ia falar. Vocês, como empresa de arquitetura, podem, inclusive, ter essa cartela de de funcionários que já façam trabalhos para vocês avulsos ou para clientes avulsos, onde vocês têm essa lista de pessoas. Então, assim, ó, no meu ponto, se a pessoa me perguntar assim, ó, cadê eu preciso trocar uma porta? Tem uma pessoa para indicar, a gente já tem muito receio com relação a isso. E isso, vocês sabem disso, como o cara é complicado. o cara que fez bom aqui no escritório, a gente indica para outro. Vamos supor, teve um cara que ele muito tempo fez adesivo pra gente. Para quase todos os clientes ele fazia adesivo e letra caixa e placa e um monte de coisa. Quando foi para ele fazer para o escritório, o que ele fez? O cara atrasou, o adesivo veio errado, então até com a gente acontece isso. Mas assim, ó. Só que tu entende que quando acontece com a gente como empresa, isso não passa pro cliente? Não, eu sei que não passa. Todo problema que acontece do cara texturizar e texturizar errado porque ele não estava no bom dia, porque ele faltou, porque ele bebeu demais, isso não é passado o problema pro cliente. O papel da construtora e do prestador de serviço é isso. É não passar esse tipo de problema pro cliente. E nós cobramos por isso. Agora, se a pessoa quer ter dor de cabeça e pagar mais barato, ela precisa falar assim, ó, estou pagando mais barato, eu aceito a dor de cabeça, não vai ser a qualidade que eu quero, não vai ser no tempo que eu quero e tá tudo bem. O problema é que as pessoas elas querem ter os mesmos resultados perfeitos, fazendo caminhos diferentes. Mas isso a gente tá falando de uma coisa específica, tipo, o cara te ligou, se um amigo teu te falasse assim, ó, Fernanda, eu tô querendo, pronto. Eu recebo todos os dias isso. E o que eu falo pro pessoal? Um amigo meu ontem, o Billy, me ligou falando, Fernanda, eu fiz uma estrutura metálica de cobertura, né? Estrutura metálica e telha galvalume, que é o que a gente também utiliza em algumas das nossas obras. Tá infiltrando tudo. Tá molhando todo o meu estabelecimento. Tá, beleza, mas me diz uma coisa. Eu preciso de alguém. Eu contratei um pessoal que... Mas isso é uma coisa mais complexa. A primeira pergunta... ele tá procurando um profissional de estrutura metálica. Ele quer saber só assim, que aí, o critério só que que a aí a gente gente já sabe que... Ele me perguntou, Fernanda, você conhece alguém que trabalhe com isso? Isso é como um pedreiro, é como um pintor, é como um mas aí tem a questão, até o cara chegar na solda, que é o soldador, existe o engenheiro que fez o projeto, existe, se ele for o cara que constrói também, que vai orientar lá, e o soldador, ele é apenas executor, pô. Sim, exato. Então eu acho que isso aí já se trata de uma coisa mais complexa. Que talvez seja Qual a melhor diferença contratar uma empresa. Ele quer saber o critério Isso que daí, Não, então, mas ele não pediu para eu resolver como empresa. Não, beleza. Ele pediu um contato de alguém que pudesse como um pedreiro, como um ajudante. Mas eu sei que é o que o cliente faz. Qual é tipo a assim, diferença? Ó, se tem isso já aconteceu com a gente. Tipo assim, ó, eu fiz o projeto lá da Marinara. Eu fiz todo o vidro lá da frente. Aí o que o cara fez? Um cara que queria igual foi lá, descobriu quem era o arquiteto, do arquiteto ele descobriu quem foi o engenheiro, do engenheiro ele descobriu quem foi o cara que colocou o vidro. Aí foi no cara do vidro e falou assim, olha, ei, faz pra mim um vidro igualzinho aquele lá. Porque o cara ele vai tipo assim, ó, na ponta da linha, no executor, porque ele acha que aquilo vai ser mais barato. Só que ele não entende o processo. Isso daí é uma coisa que eu defendo do meu ponto de vista, que precisa de uma empresa. Para fazer uma cobertura. Até porque demanda de várias pessoas. Para fazer somente a pintura de uma parede, demanda de muitas pessoas? Pintor. Aí você entra no Google e coloca assim, pintor em Manaus. Mas ou você liga para sua vizinha e pergunta... Olha assim, ó, essa é a pergunta, pô. Essa é a pergunta que eu tô falando. Se uma pessoa chegar para mim e falou, Cadu, eu quero fazer uma pintura, me dá uma ideia aí, me dá uma dica de como que eu posso arrumar um bom. A minha dica, eu falando, é o seguinte. Primeiro, faça orçamento com pelo menos 3 pessoas, isso é o que eu vou falar. Faça orçamento com... Pronto, a Bianca ligou para ti, falou, Fernando, eu quero uma pessoa para pintar aqui. O que eu falaria para Bianca? Bianca, orçamento, faz pelo menos 3 pessoas, avalia, não fecha no mais barato. E a segunda coisa que eu ia te falar é para ti... olhar serviços que ele já fez. Olhar serviço dele, pedir para ele mostrar o serviço. É isso. Tu teria mais alguma coisa mais a acrescentar? Olha, eu acho que eu também avaliaria isso. A gente tá tipo assim, ó, no mais barato, então depois... você tá falando como avaliar um funcionário, uma pessoa para fazer um serviço. Pronto. Assim Pequeno como serviço. Alguém para... A gente tá no pequeno serviço. Daqui a pouco, a gente vai pra obra. E é o que a gente vai falar aqui. Eu procuraria indicação, porque hoje em dia o
O que é o melhor meio de comunicação é você ter alguma indicação de alguém que já fez um serviço. E isso não quer dizer muita coisa, mas quer dizer, digamos que 80%. Sim. Segundo, olhar trabalhos que ele já fez e já realizou. E conversar com as pessoas nas quais ele já trabalhou. Isso é importante. Não é só ele dizer assim, ó, eu fiz uma pintura no Marinara. Aquele cimento queimado da parede foi meu. Você ir até o restaurante, olhar e falar, nossa, ficou muito bonito. Porque por muitas vezes a gente já passou por isso. E não era o serviço dele, era dele e de mais dois. E ele era o cara que lixava, o cara que passava o verniz. Então o importante é você chegar de fato na fonte. Quem é o dono do Marinara? Foi ele que contratou essa pessoa e perguntar dele, ó, qual a experiência que você teve com ele? Foi boa? Foi ele mesmo que fez o serviço? Qual foi o valor, até para você ter uma média de valor? Qual foi o tempo que ele executou? E aí sim ter de quem, de fato, contratou uma boa referência. Agora chegou na resposta, era isso daí. Isso daí mesmo. Tipo assim, ó, o que a gente pode acrescentar mais para facilitar a vida do cliente para um cara que quer fazer alguma coisinha? Tipo uma pessoa que comprou uma casa tua. E ela quer fazer um retoque na pintura. Ou, pronto, o cara comprou a tua casa pronta e ele falou, ó, gostei, não quero mudar nada. Isso. Eu quero fazer só uma textura aqui. É uma dica simples, mas que as pessoas não fazem. É isso daí. É uma coisa muito simples, mas as pessoas só falam assim, ó, Carla... Agora você entrou no podcast. É isso daí. Fala assim, Carla, me indica alguém. Aí você indica e eu acredito 100% como se você fosse... Né, assim, Deus para dizer... O cliente até pensa assim, nossa, culpa do arquiteto que me indicou, né? E a responsabilidade vai sempre para cima de a gente evita. Medo também de indicar. Uma coisa que eu acho importante que tu falou também é assim, às vezes a gente vai, o cara fala, olha, eu fiz em tal local. Eu fiz que a gente está usando o exemplo a Marinara, eu fiz lá na Marinara, beleza, o cara vai lá e viu que ficou bonito. Só que ele não sabe que aquele cara faltava, que aquele cara entregou o serviço, mas entregou atrasado. Ele só olha o resultado, ele não olha o processo. E outra coisa que eu vejo... que acontece muito aqui em Manaus, né? Porque é muito difícil a gente achar uma mão de obra qualificada. Qualificada, isso daí é bem difícil. Tinha mais algum ponto para levantar? Eu acho que esses pontos aí estão legais. Isso é depois. Uma pergunta que eu ia fazer com relação a tempo. As pessoas não têm a ideia de um tempo... para a construção, para a reforma, para alguma coisa. Claro que a gente vai procurar trazer vários profissionais e dar vários exemplos. Quanto tempo que demorou para fazer uma reforma de tal restaurante? Quanto tempo construiu, sei lá, uma clínica que não tinha nada, vocês pegaram o terreno do zero, quanto tempo que foi? Até para as pessoas terem noção. Eu acho que é um ponto bem bacana para a gente levantar, porque todo mundo liga a questão de assim, eu vou fazer sem uma construtora, eu mesmo vou contratar o pessoal avulso, aí a gente já vai para um outro nível. A gente já deu a ideia para a pessoa de assim, são pequenos reparos, quero fazer sozinho, segue isso que a gente falou. Se sua obra não for pequenos reparos, coisas para se resolver, eu estipularia até em 2 dias, tipo assim, o cara termina de pintura, o cara não consegue às vezes terminar a pintura num dia, porque num dia ele tem que passar a massa tem que secar, no outro dia ele tem que lixar e no outro dia ele termina a pintura e faz o acabamento, beleza. Mas coisas mais complexas do tipo realmente reformar uma casa ou construir, que a grande maioria dos nossos clientes é isso daí. O cara está construindo do zero ou o cara está reformando. A gente vai para esse segundo ponto. Para ele entender de que não é viável e é uma burrada ele querer fazer isso. Ele sempre tem a falsa ilusão de que eu vou contratar o pessoal sozinho e aí eu vou fazendo. A gente tem clientes que estão em situação de residencial que o cara está há mais de 1 ano. 2 anos construindo uma casa. Isso não é viável para a gente como empresa, porque a gente não consegue embutir dentro do valor de um projeto um suporte de 2 anos numa construção, pô. 2 anos ficar indo numa construção. Então, é isso aí que eu queria que tu falasse um pouco, a questão de preço, para que ele entenda que, eu vou pagar uma construtora, beleza, o cara tá me cobrando 500 mil, só 500 mil tá me entregando em 4 meses. Na cabeça dele ele fala, não vou pagar 500, se eu fizer por fora, eu vou pagar 250. E aí na cabeça dele só fica os 250, ele não tem noção que ele não vai fazer em 6 meses. Ele vai ficar 2 anos que essa casa, em vez de sair 500 mil, vai lá para fora, dor de cabeça, com elétrica. Sai o dobro do custo, o dobro do tempo, tempo é dinheiro. Geralmente. Hoje, estimativa de tempo. Vamos supor, a gente está colocando um exemplo de residencial de casa. Para construir uma casa, quanto tempo que a tua empresa consegue entregar uma casa
de alto padrão, lembrando que tem padrão baixo, médio e alto, a gente está usando um alto padrão. Então, se entrega um alto padrão em X meses, significa que se a sua coisa for se a sua reforma, a sua casa for uma coisa mais simples, tem que ficar pronto mais cedo. Uma casa de alto padrão térrea, né, digamos de 210 metros quadrados de área construída, nós entregamos em média 4 meses e meio. Que é um tempo que as pessoas olham e falam, caramba, Fernanda, como é que vocês conseguem entregar? Porque eu já vi, assim, a maioria das pessoas que nos procuram já estão há mais de um ano construindo. E elas teoricamente fecharam um custo mais baixo, mas o tempo não compensa. Porque a pessoa está morando de aluguel, porque ela está pagando o custo por fora, porque ela está descontrolada financeiramente. Ele não compatibiliza isso daí, né? Tipo, Não, aluguel, não. como tu falou, ele não compatibiliza, eu acho que o que pode influenciar o trabalho dele. Porque como é que tu vai ser tempo, né? um médico, sei lá, um advogado e tu ainda tem que tocar a tua obra? Porque o cara acha que é ir lá, olha pro pedreiro e fala, faz isso, some e volta depois de uma semana para ver como é que tá. E aí que começa as burradas, né? E o que acontece muito é a pessoa se perder, porque ela fica tanto na ânsia de só querer terminar, e ela fica meses assim, tipo, eu só quero terminar, eu não aguento mais, eu só quero terminar, que ela acaba gastando muito mais de olhos fechados, porque chega um momento da sua cabeça que você tá tão desacreditado e você quer só enxergar naquele ponto final, que é o sonho da casa própria, que as pessoas chegam, é tanto, não, tá bom, eu faço isso porque eu preciso terminar. Eu quero isso porque eu preciso terminar. Eu vejo muitas pessoas chegando nesse ponto de desespero por só querer terminar, como se aquele pesadelo não acabasse nunca. Ele tá pagando qualquer valor. Paga qualquer valor. Para qualquer profissional, para qualquer produto. É muito também da falta de planejamento, né? O que mais, além de financeiramente... Pode falar mais alto, que você tá falando. O que mais que financeiramente... Não, pega bem, só tem Ele que... tá pegando, né? O que mais que financeiramente... Além de financeiramente, pode interferir. Tipo, qual é o risco? Um a gente já falou. Primeiro, financeiro. Eu acho que outro que a gente pontuou. Não, deixa que eu mesmo faço minha obra sozinho. Primeiro risco, financeiro. Ele não tem noção da barca furada que ele está entrando, que com certeza vai sair mais caro. Segundo ponto, atraso de obra. Então, para o cara que é do residencial, fica pagando aluguel, tal. O cara que é do comercial, pior ainda. Pior ainda. Porque ele não tem noção que uma obra que é para ficar pronta em um mês, deixa de dar faturamento para ele no restaurante, qualquer coisa que seja, fica 6 meses. Obra que a gente estipula para 3 meses, 4 meses de obra, vai para obra em 1 ano. 6 meses de faturamento. Faturamento perdido, pagando aluguel à toa. Será que compensa? Inclusive tá com uma obra agora. Não, pagando aluguel, porque muitas, pelo menos dos nossos clientes, 90% das pessoas não tem local próprio, do comercial. Sim. Ele aluga o local, então ele está pagando aluguel, mesmo com calção, ele paga aluguel, ele tem as despesas e não está tendo faturamento. Inclusive, eu acho que vocês poderiam até fazer, assim como eu, não tinha pensado nisso, uma planilha para mostrar, porque o meu público é diferente, mas o de vocês que é comercial. Mostrar isso para o teu cliente. Mais ou menos você acha que o teu faturamento mensal vai ser de quanto? Quanto você está prevendo? Porque ele sabe quanto é. E colocar isso na ponta do lápis. Ver se vai valer a pena. Para ele entender que não está valendo a pena, que não valeu a pena, e que para uma próxima decisão que ele tomar, ele já ir para um outro caminho. Porque as pessoas erram e elas precisam entender onde elas erraram e traçar outro caminho e dizer para os outros amigos, que acaba que todo mundo é no mesmo meio, não toma esse caminho, vai por ali. E a gente vai educando a sociedade, né? Vai educando as pessoas. Próxima coisa que eu ia te perguntar aqui, a questão de... Então a gente bateu o tempo de construção, tipo, em média, uma casa, eu acho que se o cara for indo sozinho, ele não faz em menos de 1 ano. Eu estipularia 1 ano. Isso significa que empresas não fazem. Uma casa de 6 meses, uma casa que era para durar 4 meses, tá durando 6 meses a mais. É isso que eu quero que o cara pense. Isso. Será que vale a pena 6 meses a mais? É a ideia que a gente está dando. Se você quer construir uma casa, ou reformar, ou a tua empresa, ou o teu restaurante, ou qualquer coisa que seja do zero, é muito mais viável que você vá para um construtor, e não construa avulso, porque isso não vai valer a pena. Outro ponto, teria mais alguma coisa que a gente poderia colocar assim, de que vai dar ruim, financeiro, tempo, outras coisas que a gente poderia colocar. Inclusive, isso é uma dica bem legal que tu deu. Coloca na ponta do lápis. Quanto você estima de faturamento, faz o cálculo para tu ver. Isso, exatamente. Uma estimativa. Se vale a pena isso, né? Sim. Porque hoje em dia, gente, o tempo é o nosso... É o ouro de cada um aqui.
né? Tempo é dinheiro, todo mundo sabe e tal, mas é bem isso. Principalmente no residencial, porque você está pagando um aluguel e está deixando de ter momentos bons naquele local onde você sonhou construir sua família. E 6 meses é muito tempo, a gente passou por uma pandemia, perdeu tanta gente, a gente está dando mais valor ainda ao tempo. Para o comercial, mais ainda. É um exemplo, até por exemplo, de vocês. A pessoa quer abrir novembro, né? Porque dezembro, final de ano, É o melhor faturamento. é o melhor faturamento e o cara perde isso. Isso é uma perda intangível. Assim, na verdade, é tangível. Se ele colocar na ponta do lápis, ele chora. Por uma decisão errada que ele tomou lá no passado. Então, é importante analisar Outras coisas esses que devem pontos. acontecer também no meio do processo. O cara que ele não tem... Isso deve acontecer com vocês, que são construtores, tipo assim, o pedreiro sumir, vocês terem que trocar Sim. de pintor, de Sempre. azulejista, que são coisas que as pessoas não entendem. Eu acho que isso é até um ponto bem legal. Tipo assim, azulejista, isso existe sim. Aham. O cara acha que o pedreiro é o cara que bate faz massa, tudo, que né? é o que faz tudo. É. É o que eu sempre venho falando. Culturalmente, a gente não aprende isso, pô. A gente não tem noção do que é um profissional de arquitetura, que a gente vai falar em outras lives aqui. Vai vir eu, a Carla e a Baba, só arquiteto, pra gente tentar realmente botar na cabeça de vocês entenderem qual é a função de um profissional de arquitetura. Mas a questão é assim, ó. Existem... tem um outro exemplo pra dar, além do assim, ó. Quando a Fernanda, ela vai colocar... azulejo, vamos supor, piso, revestimento na parede, ela tem não... médico, né? Ele tem suas especialidades. É isso que eu quero que a galera Um entenda. grande erro das pessoas é querer encontrar em um Gene- profissional Tudo. tudo para resolver todo o problema que precisa de uma reforma, de uma construção ou de qualquer intervenção que tenha. Mas por que o cliente procura uma pessoa? Porque ele não Sai tem mais noção barato. do todo Não, ele quer que saia, quer e fechar porque um ele quer combo. um custo menor. Um combozão. Ele idealiza na cabeça dele que aquela pessoa que Vai- diz ser azulejista, pedreiro, pintor, vai fazer tudo Eletricista. aquilo. Quem é bom em muita coisa não é bom em nada. Então, isso tanto para profissionais que já são mais qualificados como nós, como pessoas que ainda estão no processo, enfim, estão começando e É talvez isso que não a gente tenham uma fala. profissionalização. Mas é esse o ponto. Eu já falo até para cliente, eu começo a desconfiar quando... Isso acontece muito com a gente aqui, Sim, né? acontece demais. Vem gente, aí o cliente, vou levar o fulano aí que é para fazer um orçamento. Aí, primeiro, que a gente não consegue conversar de igual para igual, porque não adianta eu fazer assim, ó, todo o trabalho que a gente teve para montar o material técnico é simplesmente jogar no lixo. Não é assim, pô, mas você está desdenhando do Às vezes a pedreiro, pessoa não sabe nem ler. né? você está desdenhando do pintor, você tá... Não, existe uma coisa chamada hierarquia, pô. Por isso que, sei lá, em uma cirurgia, tem um cirurgião, tem um anestesista, tem sei lá... É o instrumentador, né? Que tá Tem um lá instrumentador, tem Sim. toda uma estrutura. E o cara, ele quer simplesmente pegar eu achei o clínico, eu achei o cirurgião. Pronto. Ei, tu mesmo. Aplica anestesia, tu limpa coisa, tu corta, tu costura. Ele não vai isso. ter a mesma qualidade, né? Ele não vai ter a mesma qualidade. Apesar de... o que a gente está falando, ele não é para aquilo, pô, não que ele não entenda. Não que seja errado o pintor, pô, mas tu tá criticando o pedreiro, quer dizer que o cara é ruim, que o cara não serve para nada. Não, ele serve, só que a função dele é executar, não é planejar. Se não tiver alguém orientando, o negócio não vai sair. É isso pô. que eu ia falar. Nós temos na nossa equipe pessoas que são tanto pedreiro quanto azulejista, e são ótimos. Só que a gente consegue detectar a característica do cara e a gente consegue gerenciar isso. Porque se deixar na mão dele, ele além do trabalho... Pensa só, cara, é um trabalho muito sugado, o trabalho dos profissionais de mão de obra direta. A gente sabe disso. E aí tu quer que o cara, além de fazer o serviço dele, que é de pedreiro ou de azulejista, ainda gerencia as próprias atividades. Então, o nosso papel é justamente dizer assim, ó, seu João, hoje a sua atividade é essa, o senhor sabe fazer muito bem. E eu estou lhe fornecendo todos os equipamentos, todo o suprimento e tudo que o senhor precisa para executar bem aquilo que o senhor sabe fazer. Precisa ter alguém para dar suporte para aquele cara fazer o bom serviço daquilo que ele sabe. Então, o gerenciamento nesse ponto é importantíssimo. E tudo bem a pessoa ser boa na pintura e ser boa como, sei lá, marceneiro. Ele pode ter essas características, isso não é problema nenhum. Como é o nome do menino aqui? Que O Bernardo, o Bernardo, né? É um cara da nossa equipe que ele é multiuso. Mas ele sozinho não é nada. Se a gente solta ele, não vai fazer uma casa sozinho. É isso que eu vejo o cliente fazendo. Tipo, pega duas pessoas
E literalmente já vi isso acontecer. O cara querer fazer a casa com 2 pessoas. Pega 2 pedreiros, a gente arruma 2 serventes. Passa 3 anos E o fazendo cara a que casa. faz a fundação é o mesmo cara que faz não sei o quê, que faz não sei o quê. A gente não consegue ter contato, é aquele assunto que a gente estava falando. A gente não consegue se comunicar com ele. Tipo assim, tem um elo de ligação entre os profissionais de arquitetura e o executor, que muitas vezes é o engenheiro ou o construtor, que vai ter a reunião com a gente, que a gente vai falar tecnicamente, essa pessoa vai ler a planta e vai falar pro cara, é nessa parede que tu vai pintar, nessa daqui não é pintura, é textura, porque se não tiver um cara desse, o que o cara vai fazer? O cara pinta tudo, o cara faz da cabeça dele, ele não sabe ler. É preocupante também, né? Pegar um pedreiro e colocar para fazer uma fundação, uma casa, né? A gente não sabe se o cliente vai gastar menos por economizar e vai acabar dando ruim lá na frente, ou se ele vai acabar gastando muito mais do que ele... Ele pode executar, ele é um bom executor. Inclusive, não existe obra sem pedreiro, não existe uma obra sem um pintor, sem um marceneiro. Eles são a base fundamental. Eles são a base. Pode jogar fora engenheiro, pode jogar fora arquiteto, pode jogar fora todo mundo. A galera da base, eles são fundamental. Na verdade, são as pessoas que mais têm que ser bem tratadas, bem cuidadas e precisam ser geridas. É o que eu digo, na nossa empresa, a prioridade máxima não é vocês, a gente... Não são. Não, somos sim. Não são. De sim, última, os meus pedreiros, os meus ajudantes, eles são, com certeza. Que nem a gente, Não, mas da próxima vez que a gente for na obra, champanhe e tapete vermelho pra nossa equipe. Por favor, Fernanda. Senão do nada tem uma porta abrindo pro lado errado, feio, né? Tem uma porta abrindo pro lado errado. Um azulejo mal colocado ali, uma patinação meio estranha. E vai. Não, arquiteto é foda. Não, mas sabe que eu ia falar uma coisa que a gente não pontuou aqui? É que o cliente, ele acha, tanto pro comercial quanto pro residencial, que se ele tem dinheiro ou crédito aprovado, ele já pode começar uma obra amanhã. Então, esse é um grande erro. Ele não entende que a parte de projeto, que é a parte que antevê todo o planejamento, é fundamental. E nessa parte a gente envolve planejamento, gerenciamento, envolve todos esses pontos que ele acha que, como ele não consegue ver e tocar, que é uma obra, né? Ele acha que isso não é necessário. A gente vai fazer um desse falando de planejamento arquitetônico. Não pode falar agora? Não, a gente vai fazer um podcast falando de planejamento arquitetônico. Tá, entendi. Tem o que eu ia te falar assim, questão de fase. A gente sabe, na nossa cabeça é muito claro, até para a questão de gerenciamento, que uma obra ela precisa ser transformados em fase, é como se fosse um macro, e dentro desse macro a gente dilui um cronograma com várias atividades. Distribui, e aí no final da distribuição é quando a gente começa a falar, esse cara vai entrar agora nessa fase, é agora que vai entrar o pedreiro, agora não tem necessidade do pintor, porque o pintor não tem nem parede que o cara vai pintar. Então, para a gente fazer esse planejamento, existem várias fases, sem a gente deixar muito minucioso. Quais são as fases que tu considera mais importantes, ou as fases que gastam mais dinheiro? Tipo assim, cada fase, que tu acha, essa fase é muito ruim, dá muita dor de cabeça. Essa fase é a fase onde realmente tem muito investimento. Então, se você estiver passando por essa situação, não te preocupe, isso é normal. Uma coisa que eu falo para o cliente, a gente começa a fundação. O cliente vai lá e fica olhando assim, Cadu, a obra tá do mesmo jeito. Então, e se gastou muito, né? E se gastou muito. Então, sempre quando eu vou em obra, eu já falo pro cliente assim, ó, gente, a gente vai chegar lá e vocês não vão ver um monte de coisa por muito tempo. Isso se chama fundação e vai dinheiro pra caramba, porque isso são coisas até que tu pode corrigir se for, não. Mas no meu ponto, ferragem, concreto e vidro, como tu já falou também. Ferragem, concreto e o terreno em si, né? Quando a pessoa ela não sabe diferenciar terrenos e terrenos, ela enterra muito dinheiro, que é aquilo que a gente fala, né? E aí fazem baldrames e vigas e estruturas muito onerosas que não se vê para estruturar uma fundação. Então, por muitas vezes a gente vê pessoas fazendo escolhas erradas de terreno, de local, por não entenderem o quanto aquilo impacta financeiramente. E enterram dinheiro, de fato. A gente vai fazer um podcast só falando de complementares. Tipo, adiantando assim, o cara... mas isso não é complementar, meu amor. Não. Isso é um assunto que a gente pode beleza, falar mas aqui. Tudo que a gente tá falando... mas... Não, eu sei, são coisas que eu tô anotando. Não, tem muito assunto, mas beleza. Isso não tá falando dos custos? Tá, não. Um custo muito alto é a questão
da escolha de um terreno. Já que Escolha a um gente tá falando terreno. sobre isso, qual seria mais ou menos o terreno ideal pra gente escolher, né? No teu ponto de vista como consultora, tu acha que tem terreno ideal? Claro, com certeza. Bem planinho, bonitinho, não tem nenhum tipo de... Vamos supor, no Mas, meu e às pensamento eu vezes, já não concordo. Não, porque o arquiteto, ele faz aquilo que puder fazer no terreno que existe. E eu concordo. Por Eu adoro exemplo, terreno com desnível, eu acho muito legal. tá aí, exato. Mas Claro assim, que tem se o ponto cliente... positivo e negativo. Pode ter terreno com desnível que é horrível Sim. e tem... Que a gente Então, consegue aproveitar e fazer a casa em vários patamares, né? a arquitetura, ela vem para justamente diminuir o custo que o cliente teria para fazer um projeto convencional. Isso é sem dúvida. Então, quando eu vejo clientes que compram terrenos muito declives e querem, não, mas eles precisam mais do que nunca procurar um escritório de arquitetura para fazer o melhor projeto que tenha o menor custo, porque é possível. Adaptar aquele terreno para não ter que... Adaptar o terreno. Porque, olha, e aí um ponto que a gente vai entrar. Se for uma empresa que não tem experiência, o que o cara vai chegar lá e vai falar? Mete um baldrame e bora aterrar tudo. E ele não pra tem... gente começar a casa aqui. Que é a maioria... Só aí já foi metade do dinheiro. Que é muito do que as pessoas falam. Porque as pessoas não têm o costume de construir, por exemplo, garagens abaixo do nível e que ficam ótimas com área de lazer embaixo. Eu vi vários projetos. Inclusive, tem pessoas que compram terrenos exclusivos para fica isso. Bonito, Fica muito estiloso. Você consegue comprar, se o cara tiver um assessoramento de um profissional antes, inclusive é coisa que você consegue até questionar e falar assim, opa, aí, o terreno é todo acidentado. Eu pago, mas eu pago mais barato. Mais barato. Então, E compra na metade do preço. Essa frase que você deu vai pro coisa. Indicando história de arquitetura. Só faltou falar que era Cássia Arquitetura. Não, mas eu ia falar agora dos pontos que são onerosos. Assim, eu tô falando para falar das fases. Das fases. O que tu acha mas que assim, ó, que o cara vai ver que tá saindo muito dinheiro do bolso, que ele vai falar, caraca, eu tô gastando muito agora, eu não vi esse volume todo. Na verdade, em resumo, as fases de uma construção, tanto para residencial quanto para comercial, que passam pelos mesmos caminhos. Sim, vai ser a mesma coisa. E que muitas vezes as pessoas pulam esses caminhos e por isso que elas têm muitos problemas. Então, assim, a parte de procurar o profissional de arquitetura, a empresa de arquitetura para fazer... O cliente às vezes pensa que é mais caro, né? Só que ele não entende que ele economiza muito mais procurando um profissional de arquitetura. Exatamente, porque aí entra o planejamento. Exatamente. E projeto faz parte do planejamento. Então, procurar vocês, ou enfim, a empresa de arquitetura para planejar esse projeto comercial residencial é fundamental, porque é dele que vai surgir o planejamento estratégico de gerenciamento de uma obra, que também Tu pode até dar um exemplo que você é uma pessoa que constrói, você é construtora, e você que todo dia estava na construção não tinha o pensamento, eu posso falar. E isso daí é muito bom. Tá, eu vou dar até um exemplo próprio. Eu, quando iniciei, não olhava para arquitetura da mesma forma que eu olho hoje. É porque talvez a nossa comunidade, enfim, não cultural a nossa cultura... A gente ainda não é educado, né, para entender. Não seja educado, exatamente. Isso é um trabalho muito pesado, que eu falo pro Cadu sempre, que eu acho que assim, é nadar contra uma maré. A gente tem que educar o nosso cliente, né? Para entender a importância. E eu só consegui entender a importância quando eu vi os benefícios que isso trazia para mim como construtor. Eu comecei a entender que isso me custava menos na execução, que isso diminuía minhas dores de cabeça na execução, porque o arquitetônico, ele entra no planejamento. Ele é o planejamento de gerenciamento de uma obra, faz parte disso, porque eu só consigo gerenciar e criar um cronograma físico-financeiro se eu sei aquilo que eu vou estruturar. É basicamente um farol, né? O projeto. É o que eu chamo de planejamento, em vez de projeto arquitetônico, eu gosto muito de usar o termo de planejamento arquitetônico. Planejamento arquitetônico. Saber o que vai acontecer. E por quê? Porque é muito mais fácil a gente resolver um problema que está no papel do que a gente resolver um problema que já está com a parede levantada. Sim. E é o que eu digo sempre pro meu pessoal. Depois. Eu prefiro gastar tempo na minha cadeira, no computador, com a galera da arquitetura que são bonitinhos, lindinhos, cheirosos, do que quebrando parede com meu pedreiro depois e refazendo, porque o custo é muito maior. De tempo, de material, de tudo, entendeu? É muito mais cansativo. E muito mais cansativo. Então, estruturar isso muito bem no papel, que é o que a gente faz, a compatibilização, que as pessoas nem sabem o que é isso.
né? Que essa compatibilização é importantíssimo pra gente. Não construir uma viga em cima de uma parede, não passar uma cobertura em cima de uma Então o cano hidráulica. passou errado, né? Exato. É fundamental isso a gente fazer fisicamente em projeto. De fase. Claro que tem várias fases, a gente não tem que bater todas, mas de fases. Quais são as fases que tu acha que demora mais? E quais são as fases que o cliente vai sentir assim, ó, tá saindo muita grana do meu bolso, tem alguma coisa estranha, mas é isso que a gente vai falar, ó, fica tranquilo que realmente você vai gastar muito nessa fase. Bom, tempo, para mim, é o projeto e planejamento. É um tempo. Na parte de execução. Agora, a parte de execução, o que se gasta mais é no início, que é a parte de fundação, realmente, porque tem muita ferragem, muito concreto, e você não vê e acha que aquilo tá só saindo dinheiro, só que é uma parte muito rápida, então você logo vê a estrutura se levantar. É rápido que você vê todos os tijolos e a alvenaria pronta e tal, e você fala, caramba, minha obra já tá assim, 95%. E aí é nessa hora que as pessoas pegam todo o dinheiro que a outra pessoa tem, porque ela tá vendo, né? E falam, tá vendo? A obra tá quase pronta. Pega todo o dinheiro e some. E aí é que vem a parte mais complicada de uma obra. A segunda parte mais complicada, que é a parte de acabamento. Que é onde se gasta muito mais tempo, muito mais dinheiro, e é a fase que você já gastou 80% daquilo que você tinha, achando que as coisas já estavam no fim e na verdade só estão começando. Sim. É a parte mais onerosa, mais chata, mais detalhista, mais complicada e que tá sempre faltando dinheiro porque você gastou muito para trás. Tu tem a ideia que na cabeça do cliente, pelo menos eu tenho isso, para ele a obra é só a parede. É só o reboco, né? Não, é só a parede. Eu digo porque assim, eu sempre aviso quando eu vou na obra, assim, tem a fase da fundação, que a gente já falou, que o cara cava e fala, não tô vendo nada aqui, e realmente não vai ver. Depois quando sobe, parece que é uma porrada, né? Sobe toda a alvenaria. E parece que a obra para de novo. Por quê? É nesse momento que ele vai cortar a parede para passar elétrica. É nesse momento que ele vai passar. Então o cara vai na obra, volta depois de uma semana, volta depois de um mês e a obra parece estar do mesmo jeito. E eu vejo que tem muito cliente que fala assim, ó, a obra tá parada, a obra não anda. E eu procuro falar para ele, cara, o que tinha que ser feito de construção já foi feito. Só que agora ele precisa cortar, ele precisa ligar, precisa passar fio. E tu sempre vai voltar aqui até, eu acho que no meu ponto de vista, a próxima mudança que a gente vê, para mim, se for pegar no macro, uma obra é fundação, cava tudo e tu viu. A segunda parte sobe tudo que é parede, que ele fala, nossa, já tá quase pronta. Sim. Que na verdade não tá, que é ilusão, não tá quase pronta. E aí a próxima vez que ele vai ver mudança de novo é quando ele vai colocar revestimento, que é quando ele vai realmente ver o acabamento e fala, acabou. Que chega a porta, janela, vai botar essas coisas. A infraestrutura fica toda embutida, né? Isso daí eu acho que é uma parte, do meu ponto de vista, que eu sempre falo pro cliente. Ele vê muito dinheiro saindo, porque é cano, é fio tá muito caro, a parte elétrica, né? Um monte de coisa, e ele sempre vai e a parede... mas eu vim ontem, a parede tava do mesmo jeito, só fizeram um corte aqui, só que a casa tá toda cortada, pô. Tá, mas eu posso dar um conselho, então, acho que talvez seja o melhor conselho que eu possa dar para quem... É uma ideia. É uma ideia, né? Talvez me dá uma ideia, assim que o cliente fala, né? Me dá uma ideia aí. É assim, ó, quando você for fechar com alguém, com um construtor ou com quem quer que seja, e o cara te prometeu um prazo, é o que ele fala, né? A gente consegue fazer essa obra em 5 meses, 6 meses, 2 meses e tudo mais. É importante o cliente saber ver o cronograma físico, financeiro. Era isso porque o cronograma é que vai te orientar que no dia 17 de maio a gente vai estar rasgando parede para passar o conduíte de elétrica. E aí quando o cliente for na obra, ele vai conseguir ver isso e vai conseguir se orientar com relação a isso. A obra está atrasada, a obra não está. Porque se ele ficar só no macro, acreditando no cara que ele contratou, ele vai ficar muito vendido. Fica de boca, né? Fica de boca. Que nunca anda. Então assim, ó, a obra não tá andando, e ela pode não estar andando mesmo. A galera pode estar coçando o saco. Se tu não souber o que estava planejado para aquela data anterior, quando vocês fecharam o contrato, você não vai saber se o cara tá no ponto certo ou não tá. Ele passa a perna. Porque ele pode muito bem não estar fazendo. E ele poderia, inclusive, já ter feito essa atividade antes. Porque nem tudo é... Claro que tem coisas que conseguem andar em paralelo e tem coisas que não. Mas isso tudo a gente consegue calcular previamente. Claro que um cronograma, existem mudanças. Porque existem... Mas ele é um norte, né? O cara não fica perdido. Existem intempéries, chuva, sol, o cara faltou, a equipe não veio, a mãe morreu, a tia faleceu. Existem coisas. Só que tudo isso tem que ser bem
administrado e a gente realinha o cronograma. Então, o cliente, cara, é básico isso, mas ele precisa, além de fechar quando ele fechar um contrato com o fornecedor, perguntar para o fornecedor, olha assim, ó, cadê o meu cronograma físico-financeiro? Porque é com isso que eu vou me guiar sem precisar nem te cobrar. Porque quando eu for na obra, eu vou ter ali, ó, que no dia X vai estar nessa tal fase, e quando eu chegar lá, eu posso, inclusive, perguntar do eletricista diretamente. Em que fase você está? Isso daí, a questão do físico-financeiro, eu sempre falo para os clientes. Fechou? Isso é uma coisa, vamos supor, que um empreiteiro muitas vezes não te dá, pô. Se não for... empreiteiro não te dá. Vamos colocar, ele não tem essa gestão. Vamos colocar assim, ó, que tem 3 níveis, tá? 4 níveis, vamos colocar aqui, ó. Tem o cara avulso, que a gente já falou, que é o pedreiro, pintor, quando você vai na ponta da linha, quer fazer pequenas intervenções, pequenos ajustes. Que você consegue... Eu acho que é o que fica, que você consegue... Como é que a gente pode usar o termo? Você consegue... estimar o tempo. O tempo. Eu quero fazer uma coisinha, eu quero trocar a pia da minha casa, que quebrou. Você sabe que isso ali é são 2 dias, são pequenas 3 dias. intervenções, beleza. A gente poderia até falar isso daí, não sei se seria correto, mas assim, ó, se uma intervenção que você vai fazer dura mais de uma semana, qual a ideia que eu posso te dar? Não vai. Se é um negócio que vai durar 1 mês, 2 meses, subentenda que você não pode fechar direto com uma pessoa, porque isso vai te dar dor de cabeça. É a dica que eu poderia dar pela experiência que a gente tem. Se essa pessoa não tiver um cronograma físico-financeiro, é isso. Se essa pessoa pergunte pro pedreiro, você tem um cronograma físico-financeiro? Ele vai falar, não, você já sabe que ele está tão perdido quanto qualquer outro perdido no universo. Aí eu acho que o primeiro ponto seria isso aí, ver se vocês concordam. É tipo assim, fechar com um cara avulso. Beleza, que é o pedreiro, pintor, o marceneiro, o cara direto ali. Sim. Segundo ponto, a gente tem o empreiteiro. O que é o empreiteiro? É um cara que entende de obra, é tipo um mestre de obra. Mestre de obra. Que ele entende, ele tem, sei lá, anos de experiência, que é aquele que... Começou como ajudante, foi pra pedreiro, depois fez... É aquele cara que entende um pouquinho de cada coisa e ele formou a própria equipe dele. Com a experiência, ele pega um pedreiro, pega um pintor. Esse empreiteiro é o cara que vai falar, olha, eu quero quebrar a porta, só que para eu quebrar, para abrir uma porta, vai quebrar a parede, eu tenho que fazer o arremate, eu preciso de um pedreiro. Aí depois vai ter que emmaçar não faz mais, então precisa de uma outra pessoa para o cara emmaçar. Só que depois de emmaçar eu preciso pintar, então eu preciso de uma outra pessoa e por último eu vou colocar uma porta, esse é o serviço. A gente está envolvendo praticamente 4 profissionais. Eu acho que um empreiteiro daria para isso daí. É uma intervenção de abrir uma porta, de trocar uma janela de lugar, uma coisa muito específica. Aí a gente vem para um outro nível, que é o que as pessoas querem fazer, ou com um cara avulso, ou com um empreiteiro. Eu acho que isso fica bem claro. Vem o próximo nível, que é o cara que é construtor. Tem o cara que é construtor, vamos supor, a Fernanda é construtora, ela tem uma empresa. Para mim, eu acho que acima do nível dela, são grandes construtoras. Que seria o último nível, tipo Capital Rossi, RD Engenharia, MD, que são pessoas de outro nível, que aí também, porque o cliente entende quando a gente fala, procura uma construtora, ele acha que ele vai lá na capital e fala, eu quero reformar a parte de trás da minha casa, pô, entendeu? E tipo, o cara fala, meu Deus do céu, o cara constrói prédio, ele vai vir aqui, vai cobrar 2 milhões para reformar. Eu acho que, na minha mentalidade, pra gente ser o mais simples possível pro cara entender, é o cara avulso, beleza, é só uma pinturinha, a ideia que eu posso dar. Vai com o pintor, manda o cara pintar. Segundo ponto, eu quero mudar, eu quero tirar essa parede e fazer um pouco mais ali. Eu quero fazer uma cobertura que vai envolver um cara de solda, que vai envolver um pintor, que vai envolver, sei lá, até 3 profissionais no máximo. Procura um empreiteiro, seguindo aquela dica que a gente deu de ver se o cara tem experiência, ver coisas, ver prazo, ver tudo isso aí. Ver aonde ele já fez. Até esse nível, entenda que é difícil trabalhar com essas pessoas tecnicamente. Então eu não consigo conversar com o empreiteiro tecnicamente. Isso mesmo. Aí o que o cara quer fazer? Ele quer construir um restaurante com o empreiteiro, pô. Não dá certo. Ou uma casa. Ele quer construir a casa dele com o empreiteiro. Ele quer construir a clínica dele com o empreiteiro. Ele quer construir, sei lá, qualquer coisa que envolve muitas atividades, né? Muitas atividades que eles não sabem o que é. Não sabem fases, não sabem nada. Aí nesse tipo, o que a gente aconselha? Pelo menos meu ponto aqui. Que já vá para o nível de construtora. Procurar uma empresa. Primeiro, porque o cara que eu falo direto para cliente, já aconteceu situações aqui. Marcenaria, o cara fechou no mais barato. O que aconteceu?
Pega o dinheiro e some. Pega o dinheiro e some. Todo mundo trabalha num sistema de 50-50. Pega 50%. Só que o que eu vejo que é uma prática. Outra dica aí, que para mim isso aqui é um dos mais importantes, e eu tive até uma última reunião com o cliente, eu falei, na frente do pedreiro, do pintor e todo mundo aqui. Prática de vocês. Eu não entendo por que vocês fazem isso, eu já estou avisando para o cliente. O serviço é R$1.000. Ele pede 50%, você paga 500. Aí o que vai acontecendo? Durante a semana, até antes dele terminar, ele fala, tá faltando feijão lá na minha casa, me dá um adiantamento. Pô, quebrou a corrente da minha moto. Isso é prática, pelo menos aqui em Manaus eu vejo isso. Aí o que acontece? O cliente decidiu fazer da cabeça dele, o cara já é macaco velho, ele já é malandrão para fazer isso, sabe que todo mundo faz. O cliente não tem experiência de que isso acontece, aí o que acontece? Antes do cara entregar o serviço dele, o cliente já pagou 90%, é ou não é? Aí ele paga assim, ó, era R$1.000 o serviço, aí ele pede 500 e fala, ó, tem como você me adiantar 100, é porque acabou o rancho lá de casa. Aí o cara paga 100, depois quebra a moto dele e fala, pô, doutor, não tem como ir hoje, porque quebrou o negócio da minha moto, só tem como dar um adiantamento, é 150, aí o cara dá mais 150, quando ele vê, falta R$100, e o cara não terminou metade do serviço, aí o que ele faz? Some. Porque a conta não fecha. E isso acontece muito, porque ele dá o valor errado. Ainda mais se for Ele dá o valor errado. semana. Eu acho que outro ponto importante, o fato de você procurar uma empresa, uma construtora para fazer obras, não pequenas intervenções como a gente está falando, é muito importante. Por quê? Eles não têm noção de como cobrar pelo serviço dele. E a grande maioria do pessoal abandona a obra, deixa o serviço do lado, por quê? Porque ele vai no preço mais barato, o cliente fala que é mais barato, eu vou fechar com ele, só que para trocar uma porta é R$500, não é 100. Ele vai no cara de 100, o cara fica com os R$100 dele e vai embora. Mas aí eu te pergunto, a pessoa também não tem dinheiro para fechar na Sierra. Porque se pensar o melhor dos mundos, realmente, pô, ali sempre marca, mas existem empresas confiança. que são mais baratas beleza, tem mas o cara tem né? opções, nada impede dele comprar, sei lá, vai na Tokstok, vai no material de construção, vai no Carrefour. E é isso que as pessoas precisam entender, elas precisam procurar opções, elas precisam sair um pouco da caixa, olhar, começar... Ou é muito barato ou é muito caro, né? Ninguém vai muito extremo, né? A galera quer, hoje, pelo menos, parece que as pessoas só estão no muito barato e muito problema. Eu digo até que quem não tem dinheiro para tal, procure, então, uma consultoria. E esse tipo de consultoria existem em várias profissões. Vocês têm consultoria de projeto para quem não pode pagar o ticket que vocês cobram. A gente tem consultoria para quem não pode fechar construção com a gente, para se passar orientações. São orientações que já fazem... Eu gosto muito de usar o exemplo do médico, né? Então, uma consulta, né? Como se você É uma consulta, pô, ele não vai fazer uma cirurgia. Exatamente, então... Ele não sabe, igual a gente estava conversando, ele não sabe nem se ele precisa realmente de uma cirurgia, pô. Às vezes um remédio pode resolver o problema dele. E eu acho que a assessoria de quem já está no mercado há muito tempo, de quem já trabalha com isso, de quem já entende, uma vez que você não pode pagar, por exemplo, uma construção, porque eu sei que muitas pessoas, a maioria, não podem pagar o ticket de uma construção de qualidade, alinhada, com prazo. Tem muita gente que não entende que a consultoria ela é um produto nosso também, né? Então, isso, é uma... De que o arquiteto dá uma consultoria, né? De que o construtor também pode dar uma consultoria. Consultoria é uma consulta, fala, ó, não faça isso que vai dar ruim, ou faça isso daqui. É uma orientação. Ou procure isso. Na verdade, isso que a gente está fazendo aqui é uma consultoria gratuita, explanando sobre vários casos. É muito amplo, mas quando a gente sabe de um problema específico do cliente, a gente consegue atacar direto no problema dele. Fernando, para a gente fechar aqui, que eu acho que é bem importante, é uma coisa que a gente sempre fala para o cliente. Documentação. As pessoas não têm noção e, mais uma vez, por quererem diminuir o custo, ele opta por não fazer a documentação. Sim. Isso é muito comum no ramo comercial e lá na frente ele vai ver a dor de cabeça que ele vai ter para fazer a aprovação em vigilância sanitária. Inclusive, a gente vai trazer até uma fiscal da vigilância sanitária para conversar com ela e ela vai falar o que ela vê, o que é levado em consideração na hora que ela entra numa cozinha, numa clínica, num hospital, para falar se aquele projeto vai ser aprovado ou não. Mas voltando para o assunto aqui, já que a gente está tratando de residencial, né? Construção mais residencial, o cliente fala, não, eu vou construir minha casa e depois eu legalizo ele. Isso acontece muito porque tem clientes que chegam assim, ele constrói a casa. Só que mais para frente, duas situações, ou acontece uma coisa muito grave na vida dele,
e ele fala, infelizmente eu vou ter que voltar para o aluguel e preciso vender minha casa, ou eu vou para um local mais barato, eu tenho uma casa de 1,5 milhão. Eu tinha condições naquela época, agora aconteceu uma pandemia na minha vida. É duas situações, eu vou para uma casa mais barata e tudo bem, eu preciso me reestruturar e preciso de uma grana para isso, para pagar uma coisa de saúde ou qualquer coisa que seja. Aí ele chega na situação que ele quer vender a casa. A segunda situação que já aconteceu também de cliente que chegou aqui é construir a casa dele, uma casa linda e maravilhosa. Cadu, minha casa vale, realmente pode ser uma casa bem avaliada. Ele vende a casa, minha casa vale 2 milhões. É num bom condomínio, eu construí, tá lá, construí com o pessoal, com o construtor. Ele fez coisas certas, ele fez projeto, ele fez com o construtor, mas ele errou em um ponto. Ele não quis correr atrás de documentação. Aí ele fala, ou aconteceu um problema muito grave que ele precisa vender, ou ele fala, poxa, eu tenho mais condição financeira, eu quero ir para uma outra casa. Eu quero tipo, sair da onde eu morava, que era uma boa casa numa rua, sei lá, no Parque 10, e agora eu quero ir para o Alphaville, porque eu quero sair do Alphaville, eu quero ir para o Carmel, que agora eu tenho condições, o terreno lá é 800 mil, eu quero ir para um Carmel da vida. Aí ele vai vender a casa dele. E aí ele não entende que não é todo mundo que tem 2 milhões para tirar do bolso e pagar uma casa. Aí começa a questão de desvalorização, ele vai ter que vender a casa dele mais barato, porque senão ninguém compra, ou ele tem que dar muita sorte. Uma pessoa ter 2 milhões é muito difícil. Isso é legal porque a Fernanda trabalha com casa de alto padrão, se a casa for assim, né? Casas vendidas ao preço de 1 milhão e pouco, 2 milhões. Então ela, como construtora que já entende o mercado, sabe que não é fácil achar, então por isso ela tem a preocupação de legalizar e ver toda a documentação. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho da questão de documentação, vantagens, né? Vantagens e desvantagens. As pessoas elas precisam entender que casa é investimento. E se elas entenderem isso, e hoje está nessa onda... Vamos colocar a construção, porque isso vai servir para qualquer coisa. A construção vai ser investimento para ele. Se ele é do comercial e não fizer um negócio direito, ele não vai aprovar em vigilância sanitária, não aprova no bombeiro. Tá certo. Né? Então hoje as pessoas precisam entender que qualquer tipo de construção, comercial ou residencial, é um investimento. E o investimento, para ele se tornar mais valoroso, ele precisa ter documentação. Não tem como você seguir outro caminho. Então as pessoas elas têm receio de documentar, muitas vezes por não conhecer o caminho das pedras, né? Por desinformação, por desinteresse. E o que acaba acontecendo é isso. Aparece uma oportunidade ou um sufoco na vida mesmo, né? Que ela precisa vender aquele bem que ela tem. E ela acaba se travando numa comercialização por não ter a documentação. E aí a gente chega em 2 pontos. O cara ele pode ter os 2 milhões para pagar, mas ele quer a documentação. Ele sabe a importância da documentação. Ele é inteligente. O cara que tem 2 milhões para pagar à vista, ele é um cara entendido, tá? Um cara letrado. Então ele sabe que é importante, a título de patrimônio, ele ter aquele imóvel, aquele estabelecimento ou comercial documentado. Então não é só a título de valor. Para se pagar bem. Claro que o financiamento, ter a casa documentada, como todas as nossas são 100% documentadas, era para facilitar a comercialização. Se eu posso oferecer para o cliente 2 escolhas, você quer financiar ou quer comprar à vista, é melhor do que oferecer só uma. Então eu facilito que o negócio seja fechado. Mas é importante o cliente saber que isso é fundamental, tanto para viabilizar a venda, quanto para o seu imóvel ser mais valorizado. E o processo de documentação não é todo mundo que entende, não é todo mundo que faz, não é todo mundo que sabe. É um processo, mas você precisa encontrar as pessoas que saibam fazer se você não quiser fazer sozinho. Existem pessoas, né, que fazem só isso, especialistas em tirar a documentação para qualquer tipo de negócio. É para tudo, para tudo. E você, não, mas é muito caro o ITBI, é muito caro o registro, a verbação. Mas oneroso. Uma pergunta que eu ia te fazer. Só que isso é um limiar para você vender ou não o imóvel. E aí, 20 mil é caro para você vender ou não o teu imóvel? 30 mil é caro para você vender ou não o seu imóvel? Fora que tem valorização, né? Tu tem uma média, vamos supor, de uma casa, a térrea, se ela fosse vendida a 1.250.000, se ela não tivesse documentação, quanto que ela realmente seria avaliada? Se ela não tivesse documentação. Não, primeiro que a título de avaliação de banco, ela nem teria avaliação. Eu sei, mas eu digo assim, uma avaliação, só com documentação para ser avaliação para a avaliada. pessoa que quer comprar, porque eu acho assim,
que mesmo o custo que a gente está usando como exemplo de 30 mil para uma documentação, a menos. Depois que você documenta ela, aqueles 30 mil, sei lá, tu reveste em valorização. Tipo, para mim é um investimento. Sim. A documentação, ela não é um custo, ela é um investimento, concorda? Sim. Para o cara, mesmo que ele não queira fazer para vender. Enquanto você gasta 3%, 3,5% do valor do imóvel para documentar um imóvel, você retorna 30% de valorização. Porque na cabeça dele, eu acho que a gente só pensa no negativo. Tá saindo 30 mil para eu documentar. Não vou documentar a casa não, depois eu vejo isso. Só que ele não tem noção que os 30 mil vai entrar e vai ter um retorno para ele financeiro que ele não tem noção. E não só o retorno financeiro, mas a viabilidade de se executar aquela venda. Sim, sim. Porque muitas vezes a documentação trava você conseguir vender o imóvel. Né? Então, mediante a valores, isso não tem preço. Você não conseguir vender o seu bem naquele momento que você precisa, por alguma necessidade de saúde ou por um bem que você quer, você não conseguir fazer aquilo ali, não tem preço, pô. Eu acho que é isso. Fechou nosso podcast. Tem assunto pra caramba. Fazer depois, não, mas a gente vai fazendo outros, até pra gente não alongar. Deu quanto tempo? Aqui? Mas a gente tem que encerrar então, né? Então, pessoal, a gente vai encerrando o nosso primeiro podcast. A Carla falou pra caramba aqui, tirou muitas dúvidas. No próximo eu quero champanhe, por favor. A gente vai estar liberando todos os nossos podcasts. Hoje é segunda-feira. Hoje é pro sábado, né? Hoje é terça. Então a gente vai estar liberando todos os nossos podcasts para você assistir na íntegra. O nosso intuito é sempre trazer profissionais que venham a agregar aos nossos clientes. Então o intuito de a gente estar fazendo esse podcast é justamente para você que acompanha o escritório nas redes sociais e que ou futuramente vai se tornar o nosso cliente. A gente vai estar literalmente dando dicas, dando ideias, né? Que é o que o pessoal liga pra gente e fala, poxa, mas me dá só uma ideia aqui para eu fazer isso, me dá só uma ideia para eu mudar aquilo. Então essas pessoas que vão estar vindo aqui, justamente a gente vai estar trazendo ideias para vocês não errarem mais e entender um pouco mais do mundo da construção civil, do mundo do empreendedorismo, do mundo, enfim, de tudo, o que mais? Botar bonitinho. De coisas que realmente vão agregar para vocês. Eu acho que é um mundo comercial mesmo. Né? E se vocês tiverem assim, ideias de podcast, assuntos ou pessoas que seriam legais, vir para cá para conversar com a gente, sempre vai estar eu e a Carla, ou eu, a Bárbara, que também não está presente aqui, entrevistando uma pessoa e trazendo esses conteúdos relevantes para vocês. Beleza? Beleza, obrigada pelo convite. Tchau!